Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez para estudar um pouco. Ao invés da gente estar reunido naquela casa super grande, onde todos estão se confraternizando, a gente tem que estar à distância. Mas é necessário nesse momento. Então vamos fechar os olhos e imaginar que estamos entrando nos salões de nossas casas, repletos de amigos e sendo acolhidos da melhor forma possível. Nesse momento, a gente vai se sentir muito acolhido. Então, vamos pensar nisso, vamos focar o pensamento e imaginar. Se nós podemos plasmar tudo com o nosso pensamento, vamos plasmar esse momento. Para começar, eu queria ler um pensamento de Chico. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuas. Vem bem a calhar, porque nós vamos falar hoje sobre livre-arbítrio. São as questões do Livro dos Espíritos de 843 a 850. E começando, vamos a uma prece, depois do texto que vamos ler da Fonte Viva, questão, o item 138, o justo remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo está na primeira carta aos Tessalonicenses 4:9. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas, partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita da eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece sobre a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Nesse momento a gente pode respirar fundo, acalmar aquele nosso coração abatido, corrido, batendo forte por todos esses problemas que estamos passando. Mas a gente agora vai fechar os olhos e agradecer. Agradecer, Senhor, porque temos a oportunidade de continuarmos estudando, porque temos a oportunidade de nos reunirmos mesmo que virtualmente, porque temos saúde e porque estamos passando por tudo o que precisamos passar da melhor forma possível. Agradecemos também, Senhor, pelas casas que nos acolhem virtualmente, espiritualmente e por todo o trabalho que temos tido a oportunidade de realizar. Que o Senhor possa nos abençoar no estudo dessa noite e que os espíritos amigos possam nos amparar em nossas palavras. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como eu tinha dito,
nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Daí eu queria começar falando sobre o que são essas palavras livre e arbítrio. Livre, no dicionário diz o seguinte: livre, que é o senhor de si e de suas ações, que não é escravo de outrem. Arbítrio é uma decisão dependente apenas da vontade. Um termo jurídico significa vontade própria e independente. Vamos então pensar nessas palavras no sentido simples do seu significado, né? Vamos pensar em livre-arbítrio como está escrito no dicionário. Livre, que é senhor de si e das suas ações. Arbítrio, que a decisão depende apenas da sua vontade. Então, para você ser livre, você tem que ser senhor das suas ações. Para que você decida o que você vai fazer, você precisa ter conhecimento das ações que vai tomar. Você pode arbitrar, ou seja, decidir, né, a sua vontade, se você também souber sobre o que você vai arbitrar. É possível que uma criança que acaba de nascer no leito, ao lado da mãe, tenha vontade própria? Escolher mamar ou não, né? Vou escolher essa roupinha, hoje acordei, bebezinho, acabei de nascer, vou botar o lacinho rosa, não, amanhã eu vou botar o branco. É impossível, né? Fica bem claro pra gente que para que a gente possa tomar decisões, fazer escolhas, é necessário que a gente adquira algum conhecimento. Na vida, né, encarnada, como espírito, é a mesma coisa que como uma criança. A gente precisa de conhecimento, deixar de ser ignorante das coisas, né? Precisa ter conhecimento para que a gente possa decidir, né? Se Deus criou a gente assim, né? A gente aprende sempre no Espiritismo que Deus criou a gente simples e ignorante. Então a gente não tinha cobrança de nada, porque nós não tínhamos também nenhum conhecimento. Não havia pecado original, mas a gente não tinha responsabilidade sobre o que a gente nem conhecia, né? Após centenas ou talvez milhares de encarnações, como diz Kardec, nós adquirimos um conhecimento. Esse conhecimento é necessário para que possamos ser responsabilizados pelo que a gente começou a aprender, tal qual uma criança, né? Quando a gente tem pouca idade, não pode dar conta da própria vida. Já imaginaram, como eu havia falado sobre os bebês, ou uma criança de pouca idade, 2, 3, 4, 5 anos, ela resolver, por exemplo, tomar conta da sua própria vida. Então ela vai resolver as questões financeiras, ela vai escolher a sua escola, os métodos de ensino, a forma de aprendizado, o caminho dela, ela vai escolher se ela vai estudar para ser médica, ela vai estudar para ser geógrafo, vai estudar para ser vendedor, ela vai ser jornalista, e ela só tem 5 anos de idade. É possível uma pessoa com 5 anos de idade escolher tudo isso? Não, não é, né? A gente vai degrauzinho a degrauzinho. Então, a criança escolhe primeiro o brinquedo que ela quer brincar, ela vai escolher, às vezes, até o seio que ela quer mamar da mãe, mas tudo vai bem de pouquinho. Com a gente, quando encarna, e aí passa a ter a noção de que é um ser humano encarnado, começa também aos poucos a conhecer o que é necessário para a gente evoluir e conforme vai conhecendo, vai podendo escolher. Ninguém já na primeira encarnação escolhe nada, não dá para escolher, você não tem nem conhecimento necessário para isso. Os conhecimentos vão ser então adquiridos ao longo da nossa jornada e ao adquiri-los vem uma coisa. Conheceu, aprendeu, agora eu vou cobrar você. Ou seja, você agora é responsável por aquilo que você conheceu e as atitudes que você vai tomar. A responsabilidade cresce na razão do conhecimento adquirido e, consequentemente, a cobrança vai se dar da mesma forma.
Só que é bom lembrar, amigos, irmãos no Espiritismo, que no Espiritismo, lembra, é uma filosofia que faz a gente pensar. Se faz a gente pensar, vamos ver, será que é Deus que está cobrando da gente tudo que a gente aprendeu e vai fazer uma prova no final do ano para ver se a gente passou? Acho que não. No Espiritismo, a cobrança não é de Deus, porque Deus é justo, bom e misericordioso. Ele não é punitivo, ele não é cobrador. A cobrança vai vir da nossa consciência. Quando a gente tem a conexão com Deus de dentro para fora, a gente começa a absorver aquelas qualidades de Deus e pensar em tudo que Ele nos ensinou. E aí a gente fecha aquele olhinho e fala, Deus não faria assim. Será que é para eu fazer? Aí vem a cobrança. Mas é de Deus? Não, é da nossa consciência, né? Quando a gente consegue se conectar com Ele, com seus atributos, nos transformamos. E aí a gente se transforma em quem? Num grande templo. Hoje a gente fica pensando, a gente não tem a casa espírita para ir, a gente não tem a igreja para ir, não tem o templo para ir, mas a gente é o nosso próprio templo. Se a gente se conecta com Deus, tem uma igreja, tem uma casa, tem um local de oração em cada lugar no mundo, em cada casa. E olha que bacana, a gente está vivendo uma pandemia que deu uma nova perspectiva para a gente. A gente está formando núcleos de oração em cada casa. Nós temos um grupo de estudo que a gente se reúne diariamente através do Zoom. E são 10, às vezes 12, 13, 15 pessoas. São 15 casas espalhando luz, porque a gente se conectou com Deus. E esse Deus da gente traz a gente para o mundo de fora. E a gente espalha essa luz, né? Então, quem está nos cobrando essas atitudes que a gente toma? Não é Deus, é o nosso senso moral. E esse senso moral, essa consciência, vai se burilando também aos poucos. A gente vai caminhando degrau a degrau. A gente vai subindo a escadinha bem devagar, como no jardim de infância, lembra? As crianças pequenininhas, ninguém aprende tudo de uma vez só e nem já nasce sabendo, né? Então, a cobrança vem aos poucos, o conhecimento vem aos poucos, o nosso senso moral também vai se aprumando aos pouquinhos, né? Eu gosto sempre de usar esse exemplo de escola, porque eu acho que é fácil da gente entender. A escola é como se a gente tivesse, como se fosse a nossa encarnação. Você entra no maternal e a cada ano vai aprendendo mais conteúdo, um pouquinho de pouquinho, e na hora da cobrança, da prova, o professor, que é você mesmo, né? Nesse caso da vida. E outras pessoas são seus professores, mas a cobrança é sua mesma, né? Que é você que tem a régua para cobrar. Você vai cobrar somente o que foi aprendido. Na escola também, o professor só cobra o que foi aprendido. O professor não ensina para você... Você está no maternal. Acabou de aprender a identificar o número 1, o 2, o 3, aquelas criancinhas que estão brincando com os tijolinhos, com um brinquedo, com uma coisa, e o professor, na hora de fazer uma arguição, uma prova, fala, eu vou fazer uma prova aqui com uma expressão matemática super complexa. Como? Por que eu vou cobrar isso de uma criança que acabou de começar a identificar o número? Então, na vida é a mesma coisa, né? E na vida é a mesma coisa que acontece quando a gente encarna. A gente também vai aprendendo aos poucos e vai sendo cobrado aos poucos sobre o que a gente aprendeu. A responsabilidade vai na mesma medida. E olha que maravilha, lembra que eu falei de Deus justo, bom? Se a gente não passar de ano, não tem problema. Deus é muito bom, Ele dá oportunidade para a gente fazer o quê? Recuperação, prova final, vai passar de ano, não passou de ano, volta, faz de novo, é que nem na escola, se a gente não passar, não volta.
volta. E volta mesmo. Muitos se perguntam por que Deus já não nos criou prontos? Por que a gente tem a tal da liberdade? Por que a gente tem a opção de escolher o certo e errado? Por que já não veio tudo prontinho? E só escolhendo o caminho certo, aquela estradinha retinha. Né? Ia ser lindo, né? Não. Ia ser horrível. Né? Porque senão a gente ia ser um robô. Né? A gente não ia ter mérito. A mesma coisa acontece se você na escola se esforçou, aprendeu, estudou muito. Aí na hora de fazer a prova, você, viu aquilo tudo claro na sua mente. A prova foi sensacional, você conseguia ver tudo, conseguia fazer tudo que você tinha estudado. Então você tira aquele 10, aí você fica super feliz, né? Mas o coleguinha que estava do lado colou de você. Fez simplesmente a cola. É mérito de quem tirar o 10? O cara que colou ou o cara que estudou? O cara que estudou, né? Que se esforçou. Bom, na vida é assim também. A gente, para fazer as provas e para merecer esse mérito, precisa se esforçar. Por isso que Deus não nos criou perfeitos. Na verdade, criou simples. Quase que uma tela em branco. E a gente tinha que aprender a fazer, né, a nossa parte. Né? A gente quer o quê? Alcançar a felicidade. A gente lê que existe um mundo feliz. Para a gente chegar lá, a gente tem que se esforçar. E para a gente chegar lá, vai ter que ser como? Um a um e todo mundo junto. A gente tem que se esforçar individualmente e ajudar os outros a caminhar, porque o planeta só vai pular de degrau se a gente, foi todo mundo junto. Tá? Deus deu a vontade ao homem para que ele merecesse esse seu adiantamento. Né? A gente precisa tentar sair da inércia, porque se a gente tenta sair da inércia e faz alguma coisa, a gente fica livre. Lembra que a gente falou? Vontade é o arbítrio e livre-arbítrio. A gente é livre para escolher. Mas eu só posso ser livre para escolher se eu conhecer ou se eu me esforçar para ser livre. Né? A cada ação sua, a gente pode estar mais próximo ou mais distante das leis de Deus. A gente tem a opção de escolher. E aí a gente encurta ou aumenta o caminho para a felicidade. Vai depender da gente. Né? Lembra que a gente falou de novo da justiça de Deus? De Deus ser justo? Então, quando ele te dá a opção de escolher, de você fazer o melhor caminho, fica fácil entender. Porque aí a gente olha para o lado, olha para o outro, vê que cada um está num patamar diferente e fala, poxa, Deus é justo. Aquele rapazinho que colou da minha prova e não se esforçou e tirou 10, vai ter um reajuste ou vai ter uma coisa para ajustar nessa história. Eu estudei, me esforcei, vou ganhar meu 10 e vou conseguir, né, através do meu esforço, fazer algo diferente, fazer um mundo diferente, me tornar diferente, ser melhor, porque eu fiz uma escolha melhor. Né? E aí quando a gente vê no futuro uma pessoa bem, a outra não tão bem, dá para entender a compensação. Quem é que se esforçou? Quem é que foi para frente? Por que não é Deus que escolhe isso? Somos nós que escolhemos o caminho. E aí por isso cabe a cada um fazer a sua parte. O conhecimento faz com que a gente aprimore esses caminhos, né? Eu tive assistindo umas palestras para fazer esse estudo e eu vi um palestrante espírita dizendo, numa das palestras, que o nosso desenvolvimento, senhor Paulo Henrique Figueiredo, e ele falava que o nosso desenvolvimento moral exige tentar sair da inércia, enfrentar as consequências, e quanto mais conquistas a gente tiver, mais forte a gente fica. Porque a gente vai se preocupar menos com o que os outros dizem, mais com o que a consciência indica. Isso é o espiritismo.
É sair da inércia, é você buscar a sua informação, a sua verdade, né? E quanto mais você conhecer o que você precisa decidir, mais fácil fica para tomar a decisão, né? Ele deu um bom exemplo. Lembra que a gente falou de livre-arbítrio? E para ser livre, você tem que saber, conhecer para poder escolher, né? Ele deu um exemplo legal. Imagina você, aposto que todo mundo que está ouvindo a gente aqui gosta de bolo, né? Apesar da gente ter ótimas boleiras na nossa casa, tem até excelentes boleiros que a gente conhece, né? Grandes doceiras, as padarias fazem coisas maravilhosas. Mas e se você gosta muito de bolo e gosta daquele bolinho caseiro, né? E fala, eu vou aprender a fazer o bolo. Aí você faz uma vez, não dá certo. Aí você faz duas, não dá certo. Aí faz três, saiu melhor. Aí faz a quarta, saiu ótimo. E a quinta, espetacular. Pronto, acertei o bolo. A partir do momento que você acerta fazer o bolo, o que acontece? Você pode fazer o bolo toda vez que você quiser. Então, se você trabalhou, você se esforçou, você tentou, você aprendeu, e agora você pode ter a liberdade de fazer bolo quando quiser. Quando é que você quer fazer bolo? Hoje? Vai lá. Varia agora a receita, antes fazer de chocolate, agora fazer de milho. Amanhã você aprende a fazer de laranja, de coco, mas a liberdade é sua, você vai fazer bolo toda vez que você quiser. Porque você conhece, você aprendeu e agora você tem a liberdade de escolher fazer quando quiser. Você é livre porque você aprendeu a fazer, né? E você pode escolher, ou seja, você arbitra quando fazer, porque você agora já sabe, né? E se você não aprender? Toda vez que você quiser comer o bolo, você vai falar para alguém fazer para você. Aí você fica dependente. Você não pode escolher. Pensa nisso. Pensa nisso para sua vida. Você não pode escolher alguma coisa. Por quê? Porque você não sabe fazer. É a mesma coisa. Você nunca tentou, né? Você nunca tentar fazer, agir, tomar atitude na sua vida, você não vai ser livre. Não vai poder escolher. Vai ter que sempre alguém escolher para você. Escolher o caminho da salvação, escolher seguir uma religião que você não quer tentar, né? E se você, outro aspecto do conhecimento, no bolo ainda, vamos lá. Você fez o bolo, já sabe fazer, e agora você pode dividir esse conhecimento e ajudar o outro a fazer um bolo bacana também. Não só isso. Você pode dividir o bolo que você faz. Lembra quando a gente faz uma reunião na nossa casa, na nossa família, ou no centro espírita que a gente vai, e a gente leva um bolo, fala, olha, fui eu que fiz, o pessoal, olha que legal. Você está dividindo, ou seja, você está deixando de ser um pouco egoísta. Um pouquinho menos, porque você faz e divide. Você dividiu o que você aprendeu. E dividir o que a gente aprender, que a gente aprende, é muito bom. Porque a gente está ajudando o mundo a dar o passo para frente, né? Bom, eu preciso falar agora do momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento difícil, onde a liberdade de ir, de vir, de tomar algumas decisões estão comprometidas, né? Essa liberdade está comprometida. A gente está vivendo um momento que quase certeza de quase todos que vão assistir esse estudo nunca viveram na vida. Porque a gente nunca passou por uma guerra, a gente nunca passou por uma situação dessa. Eu não tenho conhecimento, na minha vida, fiquei tentando lembrar, falei, nossa, nunca vi uma crise mundial, todos em casa. Então vamos lá. A gente, em março, recebe a informação de que existe um vírus que está rodando o mundo todo e que todos precisam fazer o quê?
um isolamento, um afastamento social, para que a gente possa resguardar o nosso organismo para não pegar esse vírus e não transmitir. A intenção do isolamento e do afastamento é a menor transmissão possível. Todos podemos pegar, uns vão ter a manifestação mais branda da doença, outros nem vão ter, e outros vão ter grave. Então vamos lá. A gente teve a informação, todos os meios de comunicação, todos os ministérios de saúde, todos os órgãos de saúde do mundo inteiro, isso foi divulgado no mundo todo, que a melhor forma de evitar a transmissão é a gente se esconder, se isolar, né? Diminuir essa transmissão, por quê? Porque os órgãos de saúde não têm condições de atender todo mundo ao mesmo tempo. Ponto. Segundo, porque esse vírus que morre com uma simples lavada de mão no sabão, ao mesmo tempo que ele é simples para sumir no sabão, ele é gravíssimo e tem uma letalidade altíssima, né? Então, a gente tem que se cuidar. É um vírus que transmite fácil, é grave e a gente precisa evitar a transmissão. A gente teve várias situações em todo o mundo. Alguns podiam ficar em casa, podiam se resguardar, podiam se cuidar, podiam ajudar outras pessoas que não podem sair, mas muitos precisaram sair. Essas pessoas que precisavam sair, e precisam até hoje, né, sair, estão trabalhando, estão ajudando essas pessoas para ficarem em casa, são as pessoas que fazem entrega, são as pessoas da área de saúde, de diversas áreas de serviço que precisam estar na rua. Então, essas pessoas precisam se cuidar. E foi ensinado. Como é que se cuida? Lava a mão. Lembra uma musiquinha que tinha antigamente, criança? Lava a outra, lava uma mão. Então a gente tinha que lavar a mão, é coisa básica, de infantil, de criança. A gente aprendeu, lava a mão, álcool em gel, máscara, profissionais de saúde com vários equipamentos de EPI. Né? Então, tudo resolvido, conhecimento, tudo adquirido. Mas agora, vamos lá. A situação é essa. Estamos até agora, né? Mais de 100 dias. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio. E agora, vamos lá. Conheceu, já tem conhecimento, né? Porque não pode dizer que não conhecia essa história. Está no mundo inteiro, em todos os meios de comunicação e até nas redes sociais de monte. Quem é que não acessa uma rede social, não vê uma televisão, não ouve um rádio? Não conheço ninguém. Então, todos estão cientes do que tem no mundo, do que está acontecendo. Está todo mundo ciente. O que precisa agora? Decidir. Se você já conhece, pode tomar a sua decisão. Pode fazer a sua escolha. E qual é a escolha que você vai fazer? E o que a sua escolha pode acarretar? Então vamos lá. Sua família se protegeu. Sua mãe, seus filhos, você, né? Mas aí, um dia, a saudade bateu muito forte. E você, que é a pessoa da família, que vai ao mercado, que vai à farmácia, que volta, toma todos os cuidados, mas é a pessoa que tem que ir à rua. E se você deu muita saudade e você resolve abraçar um amigo, e esse amigo não estava se protegendo bem. E você, que tem uma namorada que trabalha e você não trabalha. E você morreu de saudade da namorada. A namorada trabalha na rua, ou é de uma área de risco, né? Não se cuida bem. E você foi lá e abraçou ela. Beijou. Não, sei lá. Teve com uma pessoa que tinha problema, uma possibilidade de passar um vírus. E aí você volta para casa, né?
E a responsabilidade? E se aquela pessoa que você foi para casa, passou a doença para você, você ficou doente, ou você nem sente nada, mas e você passou para o seu filho, e o seu filho ficou doente? E se ele ficar muito doente? E se ele tiver muitos problemas? E se a doença para ele for bem grave? Como é que vai ficar a sua consciência? A vontade de ir para a rua era grande, eu queria ir, me reunir com os meus amigos, a gente, não, tá todo mundo protegido, vou pro churrasco, vamos fazer churrasco, vamos fazer churrasco, que legal, festa. E aí, você voltou para casa, aquela sua mãezinha que estava lá, do grupo de risco, você infectou ela. Como é que vai ser? Cadê a sua responsabilidade? Por quê? Pelo que você vai ser cobrado? Você já sabia o que tinha que fazer. Então, ali, o livre-arbítrio é bem visível no dia a dia. As decisões que a gente toma diariamente mostram que tem consequências. Então, a gente tem que pensar nisso. Né? Tem que pensar que para a gente evoluir, a gente precisa tomar boas decisões. E que para a gente não ser cobrado pela nossa própria consciência, tem que aprender a escolher. Então, o recado dessa noite é para a gente se cuidar, é para a gente continuar em prece por toda a equipe que trabalha nas ruas, fazendo o possível para que o mundo não pare, para que a gente ainda tenha a nossa comida no mercado, para que a gente ainda tenha a nossa fruta no hortifruti, para que a gente tenha um hospital limpo. Às vezes a gente esquece que tem um pessoal da limpeza, tem o Gari, tem o pessoal da Conlube, tem o pessoal da polícia, tem os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, bombeiros, tem o pessoal que trabalha no mercado. Gente, é uma infinidade de pessoas. E vamos cuidar da gente, mas vamos cuidar deles. Quando a gente sair, vamos sair de máscara. Quando a gente sair, vai limpar sempre as mãos. Quando a gente voltar, vai limpar os pés, vai lavar as mãos, vai tomar aquele banho, vai tirar a roupa. E vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar dos nossos amigos, vamos continuar em prece por tantos que precisam, né? Vamos continuar estudando, leiam o Evangelho, estudem, façam preces, se reúnam em grupos pela internet. Quem está triste, quem está sozinho, procure o acolhimento fraterno. A nossa casa tem um acolhimento fraterno virtual. Procurem a gente, procurem em outro lugar, procurem um amigo. Vamos escolher melhor, tá? Eu agradeço muito a oportunidade de estudo, a oportunidade que essa casa nos dá, da gente estar reunido sempre, mesmo que à distância. Porque a distância só encurta um pouco. Dá vontade, dá saudade, mas tudo vai passar. Tudo passa. Para fechar, eu queria ler mais uma página. É do Ovinho de Luz, o número é 75, e chama Esperança. Esperança. Porque tudo dantes foi escrito para nosso ensino. Foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos 15:4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é o tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores,
mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir. Aquele que pronunciou o "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Amigos, que o Senhor Jesus continue nos amparando, nos protegendo e nos unindo em amor e amizade. Que todos sintam-se muito abraçados nessa noite, nessa tarde, nesse dia de hoje. Com muito carinho, fica esse estudo para vocês. Um bom final de estudo. Que todos possamos, em casa, nos amarmos um pouco mais. Que assim seja. Graças a Deus.